8 dias eu já tava sentindo muita coisa diferente e eu acabei até parando no hospital. Sim, gente, por conta da injeção injetável. Oi, amores! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para, Larissa! A minha irmãzinha tá me olhando aqui, gente. Aí eu fico com vergonha. Mas, gente, o assunto do vídeo de hoje é um vídeo que vocês gostam bastante, que é Papo Calcinha. Hoje vamos conversar sobre assuntos mais íntimos. Quero muito contar pra vocês a minha experiência com o anticoncepcional injetável. Vocês têm muitas dúvidas quanto a isso, porque muita gente sabe que essa injeção, gente, nossa, me causou tanto mal, mas vocês vão saber tudo isso nesse vídeo, tá bom? Mas antes de tudo, já vai deixando o gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva pra fazer parte da nossa família, ative o sininho das notificações pra receber os meus vídeos em primeira mão. E é isso, bora lá começar o vídeo. Eu separei aqui algumas perguntinhas, que sempre quando eu faço vídeos relacionados a Papo Calcinha, respondendo perguntas sobre maternidade, eu deixo caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue por lá, que é super importante, né? Mas ó, a primeira pergunta é: o absorvente é mais pra cima ou prefere mais para baixo? Nossa, muita gente perguntou isso. Inclusive, eu separei as perguntinhas que vocês mais me fizeram, sabe? As mais repetidas. E, gente, eu acho que não tem isso, sabe? Se é mais pra baixo ou se é mais pra cima. Eu acho que é no meio, sabe? Onde tem que estar mesmo. Próxima. Você tem virilha escura? Sim, eu tenho virilha escura. Eu acho que é uma coisa muito normal, principalmente para as mulheres que já são mães, né? Eu tive a virilha escura, comecei a ter. Depois, quando eu descobri que eu tava grávida, assim, lá pelo 7º mês, mais ou menos, eu comecei a ver umas mudanças ali, que a gente fica bem assustada, né? Mas virilha escura eu acho que é uma coisa super normal. Muitas mães me contam, né, no direct ou na caixinha de perguntas, perguntando se eu tenho virilha escura, se eu tenho esse problema, porque elas têm e se acham muito feias por ter virilha escura. Gente, eu nem dou bola, tá guardada ali, é só meu marido que conhece e eu, e ponto. Então não existe essa de ter problema com virilha escura, até porque é uma coisa muito normal. Próxima pergunta. Muitas de vocês fizeram isso, ó. Luz acesa ou apagada? Eu vou contar pra vocês que eu preferia apagada, mas eu acho que a luz acesa também, então pra mim tanto faz. Mas sempre eu prefiro mais apagada. Vocês me entenderam? Acho que sim, né? Próxima. Já teve vontade de se relacionar com mulher? Não, gente, nunca tive essa vontade. Próxima. Já usou absorvente interno? Nunca usei, gente, e não tenho curiosidade nenhuma de saber como é. Eu sei que muita gente fala que é super tranquilo e tal, mas eu não tenho essa curiosidade não, por mim eu não uso. Próxima pergunta: como foi sua primeira menstruação depois de parar de tomar o anticoncepcional? Bom, pra quem não sabe, eu parei de tomar o anticoncepcional por vários problemas que ele me causou, que no caso é o anticoncepcional injetável. Depois de tomar o anticoncepcional injetável, eu parei. E aí depois eu comecei a tomar a pílula, né? Mas acabei parando também porque eu achei que continuou me dando muito problema. Então decidi parar, dar um tempo, sabe? Pra minha menstruação descer, porque pra quem não sabe, quem toma o anticoncepcional injetável não menstrua, né? Então eu fiquei, deixa eu ver, 6, 7, 8, 9 meses sem menstruar, tomando só o anticoncepcional injetável. Então tava me fazendo muito mal, então por isso que eu parei, né? Mas eu já vou contar tudo sobre isso, sobre anticoncepcional injetável aqui pra vocês, tá? Mas respondendo a pergunta dela, como foi a minha primeira menstruação depois de ter parado de tomar o anticoncepcional. Bom, gente, eu sempre tive muita cólica, sabe? Muita dor de cabeça, até antes de menstruar, assim, uma semana antes eu já começo com dor nos seios, dores de cabeça, e quando desce mesmo, eu fico assim, os primeiros 2 ou 3 dias com muita cólica. Então não foi diferente, gente, até porque eu fiquei muito tempo sem menstruar. Então quando desceu, gente, eu tive muita dor de cabeça, saiu muitas espinhas e eu tive muita cólica, então foi bem difícil. Mas aí depois parou a menstruação, eu menstruei uma vez só. E aí parou e aí ficou até... Deixa eu ver, a minha última menstruação foi dia 23 de setembro, se eu não me engano. E aí eu fiquei sem menstruar até o mês passado, que foi em fevereiro, né?
dia 17 de fevereiro, acho que foi. Deixa eu ver. Fui olhar aqui o meu aplicativo, gente, porque eu uso um aplicativo bem legal que ele se chama Meu Calendário Menstrual. Aí eu anoto tudo ali sobre a minha menstruação, né? Então a última vez que eu menstruei foi dia 23 de setembro e aí depois eu menstruei só no dia 17 de fevereiro, que foi a minha última menstruação. Inclusive tá aparecendo aqui no meu aplicativo que faltam 4 dias para a minha menstruação. Hoje é dia 12 que eu tô gravando esse vídeo. Então faltam 4 dias para a minha menstruação descer. Então agora eu falei certo. A última vez que eu menstruei foi dia 23 de setembro do ano passado. E depois, agora a última vez mesmo, foi depois do atraso, né? Foi dia 17 de fevereiro. Agora tá certo. Próxima pergunta. Eu anotei tudo aqui no meu caderno, tá, gente? Por isso que eu tô lendo aqui. Qual é o seu contraceptivo? Meu contraceptivo é fé. Eu seguro na mão de Deus e vou. Se é que vocês me entendem, eu preciso ir no médico, mas por conta da pandemia, inclusive tá tendo lockdown aqui na minha cidade, então eu vou relaxando, mas eu preciso ir no médico pra ver essa coisa aí, pra mim começar a tomar um novo anticoncepcional, pra ver qual que é o melhor pra mim, né, gente? Enquanto isso eu vou indo na fé. Próxima pergunta, ó, muita gente perguntou isso. Como contou aos seus pais que não era mais virgem? Então, gente, o Douglas, que é o meu marido, pra quem não sabe, ele, depois de alguns meses de namoro, ele começou a posar aqui em casa e depois do nada ele já tava na minha casa totalmente. Então a gente começou a morar todo mundo junto, né, com os meus pais. Então, tipo, era o óbvio que se a gente tava dormindo junto, teria acontecido. Então eu não cheguei e simplesmente falei, ó mãe, ó pai, não sou mais virgem. Eles já sabiam que ia acontecer ao natural, entendeu? É normal de um casal. E com quantos anos você perdeu sua virgindade? Eu perdi a minha virgindade depois de ter completado 15 aninhos. Foi cedo, né, gente? Eu tinha prometido pra minha mãe que eu só ia perder a virgindade depois de 16 anos. Mas é muito difícil, ainda mais quando a gente tá morando com o namorado, né? Dormindo juntos. Então, eu perdi com 15 anos. E agora vamos para o assunto mais importante. Eu anotei tudo aqui sobre o anticoncepcional injetável para tirar todas as dúvidas de vocês, contar tudo certinho. O que esse anticoncepcional me causou, porque me causou muito, muito mal. Em 8 dias eu já tava sentindo muita coisa diferente e eu acabei até parando no hospital. Sim, gente, por conta da injeção injetável. Vou contar tudo pra vocês desde o início, ó. Eu anotei aqui, então por isso que eu vou estar olhando pra cá pra mim poder falar certinho aqui pra vocês. Ó, no dia 5 de abril de 2019 foi o dia que eu comecei a tomar a injeção Depo-Provera. Ai, gente, não sei pronunciar. Vai estar aqui a foto pra vocês, vai aparecer. Que eu lembro que eu faço assim, pra mim lembrar das datas, das coisas, sabe? Eu tiro foto. Então, o dia que eu comecei a tomar a injeção, eu tirei a foto que foi no dia 5 de abril de 2019. Tá, mas por que tu decidiu começar a tomar a injeção injetável? Bom, gente, eu sou uma pessoa que eu esqueço muito, sabe, de tomar a pílula. Então, eu já fui por esse motivo, né, pensando em tomar a injeção por esse motivo, mas um motivo maior foi porque a minha mãe já tem experiência com a injeção, ela já toma há muitos anos e ela me indicou e como ela é minha mãe, eu acabei tomando, né, que eu tomei a mesma que a dela. Mas, ó, depois de 8 dias, que foi no dia 13 de abril, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem certinho. Apareceu isso no meu olho, gente, uma inflamação. Era uma inflamação, tipo, o olho inchou no comecinho. Aconteceu 4 vezes. Primeiro no olho, aí depois apareceu aqui embaixo, aí depois nesse olho aqui em cima de novo e depois aqui no canto. Então aconteceram 4 vezes. Do nada, eu acordei de manhã, senti uma dor no meu olho, como se fosse tressol, sabe? Quando aparece no olho, quando a mulher grávida bota o olho em você que você tá comendo alguma coisa e aparece aquela coisa inchada no seu olho. Eu até achava que era isso até então. Mas tava doendo muito e quando apertava, espremia, saía pus, gente. É uma dor horrível, eu não desejo isso pra ninguém. Aí apareceu primeiro num olho, aí depois espremi e passou. Apareceu no outro olho. E no que apareceu nesse olho, já apareceu junto nesse aqui. Depois apareceu uma enorme nas minhas costas, muito grande. E aí eu acabei indo pra UPA pra ver o que tava acontecendo, né? A médica não soube me dizer o que era, mas ela me passou remédio, né, pra inflamação.
E eu tomei bastante soro e foi isso, gente. Mas eu acho que realmente foi por conta da injeção injetável. É que assim, cada organismo, cada corpo age de uma forma. E no meu corpo agiu dessa forma, né? Foi horrível, foi uma situação muito ruim, gente, porque... Gente, era uma dor horrível, principalmente no olho, que é uma parte sensível do corpo. Então, pra mim foi muito ruim. E eu acredito sim que foi a injeção, porque depois de 8 dias que eu tomei a injeção, começou a aparecer isso, não tinha explicação, sabe? Então, esse foi o primeiro sintoma que eu senti de diferente após ter tomado a injeção. Já o segundo foi depois de 1 mês e meio por aí que eu já tinha tomado a injeção, que eu já tinha tomado os remédios, que já tinha acalmado as inflamações, que eu não tava sentindo mais nada. Eu comecei a emagrecer muito. Foi um dos motivos também que eu decidi tomar a injeção, porque a minha mãe falou que ela engordou e que muita gente que toma essa injeção tem tendência a engordar, mas isso é mentira, eu já pesquisei sobre isso e isso não é verdade. Mas eu também achando que eu ia engordar, porque depois que eu tive a minha neném, né, gente, eu comecei a emagrecer muito, até por conta da amamentação, né? E aí eu pensei, eu tomando a injeção, de repente eu vou ficar um pouquinho mais gordinha, né? Mas foi totalmente ao contrário. Eu vou deixar fotos aqui pra vocês verem que eu comecei a emagrecer muito, do nada eu emagreci muito mesmo, gente. Então não, eu não engordei. Muita gente pergunta, Lê, quando você tomava injeção injetável, você engordou? Não, gente, foi o contrário, eu emagreci muito. Mas enfim, aí outra coisa que aconteceu comigo foi a minha pele. Vou deixar aqui uma outra foto da minha pele, foi no dia, deixa eu ver... No dia 12 de março de 2019, que é um mês antes de eu começar a tomar a injeção, porque eu comecei a tomar no dia 5 de abril. Nem dá um mês, né, gente? Dá alguns dias antes de eu começar a tomar a injeção. Então, essa foto aqui, a minha pele tava limpinha. Se vocês assistirem os meus vídeos anteriores aqui do canal, mais antigos, lá de 2018, 2019... Vocês vão ver, gente, que a minha pele sempre foi super limpinha, muito linda, sabe? Antes da gravidez, na gravidez e no pós-parto, sempre eu tive a pele limpinha, maravilhosa. Que saudades que eu tenho, gente. E depois... Os bombeiros. Eu tava falando pra vocês, depois de alguns dias que eu comecei a tomar injeção, a minha pele começou a mudar da noite pro dia. Começou a sair muita espinha. Por tudo, gente, nariz começou a ter cravo, as bochechas começaram a ter muitas espinhas internas, sabe? Pescoço, nas costas, no peito eu tinha bastante. Hoje em dia eu não tenho tanto nas costas e nem no peito. De vez em quando aparecem algumas, mas era nas bochechas mesmo. Agora tá dando uma acalmada, sabe? Só quando eu tô, assim, pra menstruar, que aparece, assim, uma lá, outra cá nas costas, no rosto. Então foi uma coisa, assim, que mexeu muito com a minha autoestima, principalmente porque a minha pele era algo que eu achava muito bonito e do nada começou a ter muita espinha. Ainda sofro com manchas e tal, mas não tanto quanto antes, né? Hoje em dia eu consigo, assim, até sair sem maquiagem. Antigamente eu não conseguia nem sair sem maquiagem, gente. Porque eu nem saía de casa, na verdade, porque realmente mexe muito com a nossa autoestima, né? Então foram essas 3 coisinhas aí que aconteceu comigo que me fez eu desistir, né? Parar de tomar a injeção injetável. Por mais que isso aconteceu depois de eu ter tomado a injeção, na minha cabeça eu pensava, pode ser que nem seja injeção, né? Eu vou continuar tomando. Aí eu tomei a primeira dose, que foi no dia 5 de abril, porque, pra quem não sabe, ela é de 3 em 3 meses, ou seja, você não menstrua. Então, de 3 em 3 meses você tem que estar tomando a injeção. Então, eu tomei no dia 5 de abril, aí abril, maio, junho, aí tem que tomar de novo, e eu tomei 3 doses. Só que em dezembro, depois de eu ter tomado 3 doses, ou seja, 9 meses com a injeção injetável, eu decidi parar de tomar injeção, porque eu vi que todas essas coisas que aconteceram comigo realmente foi da injeção, gente. E a minha pele tava ficando muito ruim. Então eu decidi parar e começar a tomar a pílula, que foi o IAS, gente. Eu pesquisei um anticoncepcional que fosse bom pra pele, pra ver se melhorava pelo menos a pele, né? E aí fiquei tomando, né? Eu não lembro quantos meses que eu fiquei tomando, mas como eu não vi que não deu resultado nenhum, continuei tomando, mas eu pensei,
eu vou parar de tomar esse anticoncepcional e vou dar um tempo. E foi o que eu fiz. E aí em setembro, no início de setembro, eu parei de tomar o anticoncepcional, que aí a minha menstruação veio no dia 23 de setembro, a minha última menstruação, e aí eu fiquei com ela atrasada, que eu até achei que tava grávida desses meses, mas não tava. É porque realmente é normal, depois que você toma a injeção injetável, você fica muito tempo sem menstruar e acaba demorando ainda mais pra engravidar, caso você queira, né? Então, aí a minha menstruação foi vir só agora, dia 17 de fevereiro, inclusive faltam 4 dias pra ela descer. E é isso que aconteceu, gente. Lembrando que a minha experiência foi como o meu corpo, o meu organismo reagiu. Pode ser que com você aconteça diferente, que nem com a minha mãe, ela não tem nada, sabe? Ela não sente cólica, ela não tem espinha, ela não tem queda, ela não engordou nada. Tipo, pra ela é muito bom e ela continua tomando. Só que no meu corpo foi totalmente diferente. Eu acho que, assim, foi uma coisa que me fez muito mal. E por isso que até dia de hoje eu tô pensando ainda se eu começo a tomar anticoncepcional ou se eu tento outra forma, sabe? Porque eu tenho muito medo de começar a tomar um novo anticoncepcional e não me fazer bem. Então, por isso que eu tô esperando passar um pouco desse transtorno da pandemia pra mim ir até um médico e ver o que é melhor pra mim. Então, não sigam o meu exemplo, tá, gente? Sempre procura um médico antes pra ver o que é o melhor pra você. Principalmente se você quer começar a tomar a injeção injetável, porque dependendo pode ser que não é bom para o seu organismo e às vezes você nem sabe, assim como eu, que foi por influência de outra pessoa e acabou tomando. Não porque a minha mãe fez um erro de me influenciar, mas eu queria algo que eu não precisasse me preocupar em ficar tomando todos os dias. A opção era o anticoncepcional injetável, né? Mas pra mim, eu acho que foi o maior erro que eu fiz na minha vida, foi tomar o anticoncepcional injetável. Mas é isso, gente. Vim aqui contar pra vocês a minha experiência com o anticoncepcional injetável. E aí eu resolvi colocar esse assunto, assim, focar nesse assunto nesse vídeo onde a gente fala sobre papo calcinha, que é assuntos mais íntimos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até os próximos vídeos.